Olá, meus queridos! Olá, terceiro ano! Vamos iniciar mais uma aula, tá certo? E agora teremos a nossa aula de História. Bem, vamos continuar falando sobre o Brasil colonial e o nosso último conteúdo desse estudo é sobre as festas coloniais, tá certo? Que está aí na página 371. Esse conteúdo fala um pouquinho sobre comemorações que aconteciam naquela época, que foram trazidas a partir das comemorações que eram feitas na Europa pelos africanos, tá certo? E quando chegaram aqui no Brasil, elas acabaram se misturando e começaram a ter uma forma diferente de se comemorar, tá certo? A partir da contribuição, da cultura de cada um desses povos, dos europeus, dos portugueses, dos africanos, dos indígenas, que já habitavam aqui o nosso país, tá bom? Para vocês entenderem esse conteúdo, é muito importante que façam a leitura desse textinho, tá certo? Que mostra um pouquinho da representação de cada uma dessas festividades. Bem, uma dessas, além das atividades econômicas que eram realizadas aqui nesse período do nosso Brasil colonial, existiam festividades que são mantidas até hoje, como festividades religiosas, que faz parte da religião católica ou a partir da religião dos afrodescendentes ou as comemorações religiosas dos indígenas, tá certo? Que também contribuíram com essas festividades ao longo da história. Bem, além das homenagens que eram feitas a partir dos portugueses aos santos, como mostra aqui no nosso texto, que a Igreja Católica fazia comemorações para homenagear os santos e seus padroeiros, como São Sebastião, que é padroeiro do Rio de Janeiro, outras atividades também faziam parte em ligar as famílias e os amigos, comemorações de tradições entre seus familiares e os amigos. Além dessa parte também que os africanos comemoravam a sua religião, que é a religião afrodescendente, que os indígenas comemoravam sua religião a partir dos mitos que eram contados em suas tribos. Cada um deles, o catolicismo, os afrodescendentes, os indígenas, tinha uma forma de comemorar e mostrar as suas tradições religiosas, tá bom? A partir dessas comemorações. E, além disso, uma das festas que é tradição aqui no nosso país é o Carnaval, que ela iniciou nesse período do Brasil colonial, que é uma festa carnavalesca, que ela é a partir de desfiles e blocos para se comemorar a partir de danças e brincadeiras, que ele foi trazido pelos portugueses e ele era chamado de entrudo naquela época. E ela tem essa forma de festividade com brincadeiras, com danças, com música, e ao longo do tempo ela foi também tendo contribuições africanas, indígenas e de outros países, tá certo? Como a utilização das máscaras, que é a partir dos bailes franceses que se utilizavam máscaras nesses bailes, tá certo? Então também tem um pouquinho da contribuição de cada país, de cada cultura. Então essas festividades, elas têm essa parte de ter sido iniciadas lá no Brasil colonial, lá no início da história do Brasil, e foram sendo continuadas ao longo do tempo, foram sendo levadas essas culturas até os dias atuais. Os escravos participavam muito pouco de algumas dessas comemorações, então eles tinham também as suas comemorações, como eu já disse desde o início, a partir da religião ou de comemorações deles, de continuar a sua cultura mesmo longe do seu país, tá certo? Então, para vocês entenderem bem direitinho esse conteúdo, é muito importante a leitura, tá certo? E onde vocês farão essa atividade aqui, tá certo? No finalzinho da página, que é uma atividade de fixação, onde vocês vão falar um pouquinho sobre as possibilidades de lazer de sua cidade. Que também, as nossas atividades de lazer, nossas festividades, a nossa religião, também é a partir dessas contribuições culturais que vêm sendo trazidas
trazidas ao longo da história, tá certo, pessoal? Então façam a atividade, levem para que eu possa dar aquele visto e, vamos debater um pouco mais sobre todos esses assuntos que estudamos até aqui, tá bom? Beijo para vocês e até a nossa próxima aula. Tchau, pessoal!